Oi pessoal, estamos de volta e hoje vamos falar de um vídeo muito pedido por vocês, que é o aluguel ou compra da nossa casa aqui nos Estados Unidos. A gente tem deixado para fazer esse tipo de vídeo importante depois que a gente passa já por todas as experiências e dá tudo certo. Até porque a gente quer passar para vocês uma experiência que deu certo, para, se vocês quiserem realizar algo parecido, também dá certo para vocês. Então a gente não quer passar nenhuma informação picotada aqui não. Finalizou, acabou, deu tudo certo, estamos aqui, estamos morando com o teto. Agora, finalmente, podemos fazer um vídeo explicando para vocês como foi todo esse processo. Essa parte do aluguel, a gente já começou, na verdade, a ver muito tempo antes de já ter tipo, a passagem comprada. Não do aluguel em si, mas escolher o lugar que a gente vai ficar. E tem um vídeo aqui no canal, se você quiser saber mais do lugar que a gente escolheu, por quê e como você pode escolher o lugar que você vai morar também, só assistir lá. Mas essa parte de você escolher o local, a região, já ajuda muito em você diminuir ali a sua pesquisa de casas, apartamentos. Então tem vários fatores que a gente vai falar aqui que influenciam na escolha do lugar que você vai morar. Depende também se você tem pet, se você não tem, se você tem uma família grande, se é só você e mais alguém, se é só você. Então tudo isso vai influenciar em valores e em um lugar que você vai escolher, que vai favorecer mais a sua situação. Então, no nosso caso, vocês já sabem, né, a família toda, ainda tem um gatinho. Se você perdeu o vídeo do Gary, depois assiste lá, que senão ele vai ficar bravo com vocês. E então a gente já começou muito tempo antes de já pesquisar tudo isso. Como a gente tem o meu irmão mais novo, ele também vai estudar, escola, que é outra coisa que eu falei lá no vídeo da escolha do lugar que a gente vai morar, é uma parte importante. Porque as escolas aqui, essa parte de morar em escola é completamente diferente do Brasil. No Brasil você vai lá, você pesquisa a casa, a região, depois você vai ver a escola, porque você leva seu filho, ou paga lá o pirueiro. Aqui não funciona assim. A escola é definida automaticamente da região que você mora, pelo seu zip que eles falam, né? Então você não pode morar num zip X e colocar o seu filho na escola que você escolheu, que você quer lá. É a escola daquele zip, que atende aquela região. Então, tem esse porém aí, já filtra um pouco mais a sua procura se você tiver filhos. Se você não tiver, então você não precisa já se preocupar com essa questão das escolas, tá? Mas, nunca se sabe qual que é o futuro, não sei se é um casal que está se mudando, é sempre bom você já estar sabendo dessas informações, tá bom? Então, a gente já começou a dar essa pesquisada antes, já começou a entender a Flórida e entender justamente essa questão de quais eram as melhores escolas, quais não eram. Como eu falei nos outros vídeos, o meu irmão é TEA, a gente deu uma pesquisada sobre isso também. Eu vi que tem gente até já perguntando, mas e aí, já conseguiu a escola? Como que é? Matriculou? Já vai? Isso é outra coisa que a gente com certeza vai pôr aqui no canal, mas, como eu falei no começo, a gente quer esperar passar todo esse processo, ver o que, que vai e o que, que não vai dar certo, para então explicar para vocês e vocês conseguirem aplicar na experiência de vocês também, tá? Mas a gente já tá vendo essa parte da escola também, tá tudo aqui, agora que a gente chegou, não faz nem um mês ainda, né, que a gente já tá aqui vivendo o sonho, mas é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tudo a gente tá aqui anotando para poder passar para vocês, então podem ficar tranquilos, podem dar essas dicas de coisas que vocês querem estar vendo aqui no canal também, não tem problema, mas fiquem tranquilos, a gente vai falar de tudo isso que a gente sabe que é bem importante. E, se você tá muito curioso, no dia a dia a gente tem colocado no Instagram também. Então não precisa esperar o vídeo daqui 2, 3 meses sair, que tá no Instagram, tá acontecendo o tempo real. Mas o vídeo, quando der tudo certo ou não, espero que dê, né? A gente fala pra vocês, tá? Então, pessoal, desde que a gente teve essa ideia de fazer a mudança, a gente já foi pesquisando lugares que a gente queria morar. E assim, a gente via no YouTube vídeos de corretores mostrando as casas, mostrando apartamentos, pra gente já ter ideia de como funciona, quais eram as opções que a gente teria aqui. E de acordo com isso, a gente foi lá, viu a parte das escolas, entendeu como funcionam as notas de escolas, por conta do meu irmão, pra encontrar a nossa região. Então, isso é uma coisinha a mais que a gente precisou fazer. Como eu falei, se você não tiver filhos, você não precisa se preocupar tanto com isso. Aí você pode ver algumas regiões diferentes, não pensa na escola, né? Mas no nosso caso, a gente teve que fazer ali uma filtragem. Muita coisa que você vai fazer aqui para escolher o lugar que você vai morar é filtrar. Você vai filtrar por várias coisas diferentes. A gente já começou pela escola. Então, a gente foi lá, foi pesquisando as regiões, a gente achou a região que a gente tá agora. Feito isso, tá tudo certo, é só achar o lugar, tá pronto? Não é tão fácil assim. A gente filtrou a região, achou a escola. Ok, vai ser aqui. Próximo passo, a gente teve que ver quais eram as opções. É casa, é apartamento, vários nomes diferentes que os corretores falam. E aí você já começa a ficar tipo, ai meu Deus, e agora? O que é melhor? Eu vou escolher uma casa, vou escolher um apartamento, o que eu faço? E o que a gente pensou? A gente precisava de uma consultoria, né, para estar auxiliando a gente com isso. Além da gente ter que escolher,
O ideal era realmente que alguém fosse lá no local, ver se é aquilo mesmo que tá na internet. Vai ter um golpe, gente. Acontece, né? É aquilo mesmo? É um apartamento, não tem um condomínio, não tem, é uma casa, a casa tá bem, ou tá tudo mofado, tá tudo quebrado. Então a gente precisava de ter essa consultoria, a gente pensou, viu isso aqui e foi atrás de um corretor, um consultor para auxiliar a gente. A gente recomenda que você faça isso porque você está resolvendo do Brasil. No nosso caso, a gente quis resolver isso antes de chegar, né, para já chegar tudo certo. Mas o que acontece? Tem muita gente aí que vai te oferecer essa consultoria, vai falar que é corretor, não sei o quê, e não é nada disso não. É golpe. Como o pessoal fala no Brasil, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que pesquisar muito essa parte da consultoria se você quer deixar tudo resolvido para quando você chegar. Porque você realmente precisa ter alguém de confiança que vai lá, vai ver o lugar, vai resolver, ajudar a resolver as coisas que tem que estar aqui para resolver. Não dá para resolver tudo de longe. Esse que é um grande problema de ter que alugar ou comprar antes de chegar. Mas, né, você tem que realmente tentar achar alguém de confiança. No nosso caso, passando assim um pouquinho já da nossa experiência, não deu tão certo. Deu certo, mas assim, foi complicado, sabe? Podia ter sido melhor. Mas eu vou explicar um pouquinho do porquê disso. Então, o ideal mesmo é você procurar alguém que te auxilie nessa parte de pesquisa de campo, vamos dizer aqui. A gente precisava lá, olhava, e alguém tem que vir aqui para ver se é isso mesmo, se está tudo certo, ver aquela parte mais burocrática de pagamento, não sei o quê. Esse é o ideal, tá? Sozinho, realmente, você tá no Brasil e resolver aqui é mais difícil, não dá. Inclusive, a gente pesquisou alguns lugares que você não podia comprar se você não viesse aqui e fizesse a visita. Então tinha vários lugares que a gente queria muito, mas a gente tinha que ser a gente, não precisa nem ser o consultor, tinha que ser a gente que tinha que estar aqui. Aí já tira da lista, ó, filtragem, já vai filtrando. Então o ideal é você ter essa consultoria e você também consegue estar vendo os lugares e pede para essa pessoa lá e te auxiliar, tá? A gente verificou as casas, apartamentos, tudo por um site muito famoso, o pessoal costuma ver por esse site, o nome dele é Zillow, a gente pode até deixar aqui embaixo. E no Zillow, o que é bacana é essa parte da filtragem que eu tanto estou falando para vocês. Então, a gente filtrou lá pelas escolas, a gente já estava lá tendo uma ideia, já foi filtrando. Aí, mas filtrar aqui mais que eu vou filtrar? Não era só escola? Se eu tiver filho, se não tiver, eu só escolho qualquer lugar. Não é bem assim. A gente foi lá e filtrou, por exemplo, para casas e apartamentos. Aí a gente vai lá, casa ou apartamento, é agora. Aí a gente começa a ver os prós e os contras. Aí a gente descobre que, por exemplo, tem regiões ali de apartamento que não pode nem ter pet, não pode ter criança. Tem região que é assim, gente. Tem que filtrar por criança, por pet. Aceita pet? Ok. Aí já vai diminuindo a filtragem. Tem alguns que não aceitam imigrante. Também é assim. Então é tudo muito certinho aqui. É muito uns bolinhos tudo igual. Tanto que a gente até tá brincando que onde a gente tá 90% é brasileiro. E tem apartamento que não pode ter imigrante. É diferente as questões assim. Não pode ter pet, não pode ter criança, não pode isso, não pode aquilo. Então você tem que prestar muita atenção nessa parte. Porque aí você vai lá, você faz a aplicação no apartamento, se não prestou atenção, eles nem deixam você. Aí você tem que pagar para fazer a aplicação no apartamento. E aí? Você perdeu aquele dinheiro. Então é importante você prestar atenção nisso. O que pode e o que não pode se encaixa com a sua situação. A gente teve que ver apartamento que aceitava criança, aceitava pet, porque a gente tem o Gary. A localização, por conta da escola. Tem regiões que tem uma escola maravilhosa, mas a escola fica longe. Aqui é onde a gente escolheu, as crianças falaram pra gente que vai até de patinete elétrico pra escola, de tão pertinho que é. Além da escola, coisas que são perto. Então, se tem algum mercado que é perto, se o centro é muito distante, porque aqui a gente também falou, tudo precisa de carro, mas não é porque precisa de carro que eu vou ficar 1 hora do centro. Então, se é 1 hora, é 30 minutos, é 20, como que é? Como que funciona? Então, é muito detalhe que você tem que prestar atenção para escolher o lugar que se encaixa para você. No nosso caso, a gente queria não ficar tão distante assim do centro, tinha que ter alguma coisa perto, a escola. Então, realmente, é uma parte que você tem que sentar, respirar e prestar atenção no que você está fazendo. É isso mesmo? Tá certo? Revisa. E tem que ter a pessoa do campo para te passar essas informações. É isso mesmo. A pessoa veio aqui, visitou, viu e vai nessa troca, tá? Nesse momento, a gente estava só fazendo essa filtragem do que se encaixava com a gente, que era ter pet, ter criança e escola. Mas foi nessa situação que a gente teve que tomar uma decisão, se a gente ia comprar o imóvel ou se a gente ia alugar o imóvel. Porque tem gente que fala, já vou comprar, já resolve ficar pagando aluguel, não sei o quê. Mas não é bem assim. Como você está imigrando,
é muito mais complicado você comprar. Pelo menos no nosso ver, né? Pra gente não se encaixava comprar a casa. Porque o que acontece? Tem os prós e os contras. Comprar uma casa, além da gente ter que pagar mais, ter os juros mais altos, por quê? Porque a gente não tem crédito score, a gente não é ninguém. A gente chega sem ser ninguém. Então a gente não tem nada de crédito score, fica mais caro as coisas aqui. Aí você vai lá, aplica para comprar e o que acontece? Você comprou, é aquilo. E se você não gostar da região? Se você quiser mudar? Então a gente dando essa analisada, vendo esses prós e contras, a gente viu que pro nosso caso, o ideal realmente era alugar. Por quê? Tem a parte do aluguel, você consegue, né? É um ano, tem lá o contrato fechado, mas aí você não gostou da região? Você vai para outra. Mais um ano, não gostou? Você vai para outra. E nesse vai e troca, se for necessário, se não gostar, você já vai descobrindo os lugares, já vai vendo na prática como é morar, e aí depois você já sei onde que eu quero, vou comprar uma casa, entendeu? Você já fica mais fixo com isso. Agora, se você já comprar de vez, não tem mais como voltar, né? É um pouquinho mais complicado, fala a verdade que não é. E, por conta do credit score, o que acontece? Para alugar, você vai estar pagando, então você vai conseguir fazer ali o seu crédito. E pelo que eu entendi, né, que o crédito é uma coisa mais complicada, talvez a gente até faça vídeo aqui no canal sobre. Mas em 2 anos ali, você já consegue estar fazendo o seu crédito melhor, em 2 anos você já consegue ter um crédito bom, aí você consegue comprar a sua casa. 2 aninhos, você já se mudou, já conheceu o espaço, já viveu 2 anos aqui, talvez você já tenha uma noção de onde é o ideal para você, para sua família, ter ali a sua casa fixa, certo? Então, o que acontece? Se você for comprar a casa, se você acha que o ideal para você é comprar a casa, você tem que ficar muito atento à parte dos juros que você paga, porque você está comprando como estrangeiro. Por isso que é mais caro. Então, você não tem credit score, não tem o que fazer, não tem como você conseguir, vamos dizer assim, o desconto. Então, você vai ter que pagar um juros maior e também ter que dar uma entrada maior. 30% de entrada foi o que a gente pesquisou. Então, não vale a pena. No nosso ver, realmente, o ideal é você pagar o aluguel, você faz o seu crédito, você conhece o lugar, e depois você consegue se encaixar, achar onde você vai querer morar definitivo, vamos dizer assim. Então, nessa busca que a gente fez, a gente decidiu que a gente ia alugar. E feito isso, já diminuiu um pouquinho mais ali a procura, né, a pesquisa dos lugares. E o que acontece? Você pode alugar tanto um apartamento quanto alguns tipos de casa também são para você fazer o aluguel. E aí veio novamente mais uma escolha, mais uma filtragem. Vai ser casa ou vai ser apartamento? E agora? O que vai se encaixar porque a gente está procurando e pensando? Inicialmente, a gente estava indo atrás de casa. Porque a gente pensou, casa é mais reservado, é o que a gente quer, é o nosso cantinho, tudo. Mas a gente parou para ver, vai, vem, dá uma olhada, uma pesquisada. E para quem está chegando, na minha opinião, sinceramente, casa é muito só você. E você está chegando agora. O ideal é que você realmente faça o pessoal chama de networking. Conheça as pessoas. E o que acontece dessa toda a filtragem que eu tô falando para vocês? O lugar que você vai escolher é de acordo com, tipo, você tem pet, você tem criança, você é imigrante. Ou seja, o lugar que você vai são pessoas que têm pet, que têm criança, são imigrantes. São pessoas como você. Então você vai conversar com essas pessoas e vocês estão ali vivendo o mesmo mundo, a mesma situação. Então, o apartamento, você tem mais contato, você tem mais networking com o pessoal que está vivendo a mesma situação que você. Então você tem um apoio maior. Para você alugar casa, você vai ficar um pouquinho mais só ali na sua, você não sabe como que vai ser a comunidade, tem casa que é só na rua, né, tem casa que é condomínio, mas não é a mesma coisa. Então a gente acabou optando pelo apartamento, por ter essa convivência com mais pessoas, assim, na mesma situação que a gente, e até por conta do meu irmão, que ele é mais novo, então a gente imaginou o quê? Você ter mais crianças, tem parquinho para ele brincar, tem o condomínio, tem casas aqui, né, que tem um condomínio também, tem, tipo, piscina, parque, mas aqui é tudo bem juntinho. A gente tem esse contato maior com as pessoas, a gente consegue deixar o meu irmão um pouquinho mais livre, brincar no parquinho, mas a gente consegue estar de olho nele, porque é tudo bem pertinho. Então a gente percebeu que, para quem está começando, começar num meio maior, com mais gente, é melhor, porque aí você vai conhecer novas pessoas que estão passando pela mesma experiência que você, já passaram, podem te auxiliar, te indicar. Se você teve algum BO, a gente teve um BO aqui, por exemplo, o pneu do carro furou. Furou mesmo, gente. E aí o que acontece? A gente tem um grupo do condomínio só com brasileiro, gente.
Eu acho que tem tipo umas 70 pessoas no grupo. O condomínio aqui só tem brasileiro. Manda lá no grupo, o pessoal te responde, te ajuda. Então é uma comunidade muito forte. A gente tem essa questão de ter um acolhimento. Então a gente escolheu o apartamento, a gente percebeu que realmente foi a escolha certa, porque olha, ajuda bastante estar dentro daqui dessa comunidade com essas pessoas e conhecendo todas essas experiências. Muitas das coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu estou conversando com muita gente que está vivendo o sonho americano também e está passando a experiência que passou. Ah, que não, que eu também fui enganado, que eu contratei não sei quem e não fez nada por mim. Então a gente está pegando tudo isso, juntando para poder passar para vocês também. E esse que é o bom, que é porque a gente escolheu esse lugar. Se vocês quiserem lá ver o vídeo, onde que eu vou morar, tá a capa assim, ó. A gente fala justamente disso. Que você tá imigrando, mas você não precisa ir pra não sei aonde, onde só tem americano. Tem um apoio primeiro. Deixa o pessoal te ajudar, aceita ajuda. Depois você vai criando a sua vida. Mas ter essa base, ter os brasileiros aqui para estar auxiliando na sua chegada, fez total diferença. Ajudou bastante mesmo. Além do contato com o pessoal vivendo no apartamento, outra vantagem que a gente viu é a parte da manutenção. Então, tem casas que são localizadas em condomínio, aí você tem que pagar o condomínio, eles ajudam lá com a grama e tudo, mas a grande maioria é por sua conta. Sem falar das coisas dentro de casa, quebrou alguma coisa, você que vai ter que dar um jeito lá de arrumar. E aqui em apartamento, condomínio de apartamento é diferente, você tem uma equipe que está à disposição, se você tiver algum problema você liga, você vai lá e pede ajuda e eles te auxiliam. Dependendo do que for, você tem que pagar uma taxinha a mais, mas a maioria das coisas que você pode precisar já está dentro do condomínio que você paga de apartamento. Então a gente viu ali na balança também da questão de dinheiro, valia mais a pena também estar aqui no apartamento por conta desse condomínio. O condomínio é completo, lá tem piscina, tem academia, tudo. Na casa você também iria pagar o condomínio, mas só para cortar a grama, vamos dizer assim, grama e o lixo. Aqui é lixo, o pessoal corta a grama, tem piscina, tem isso, tem aquilo, então é um condomínio mais completo também, vamos dizer assim. E o que acontece? A gente já filtrou mais ainda, tirou casa, vamos só para apartamento, e feito isso, a gente já estava com bem menos possibilidades. Já tinha região, já tinha o local, que ia ser apartamento, já tinha lá que era pet, criança, tudo, fez a filtragem e escolhemos. Escolhendo o lugar que você vai morar e aplicando, não está tudo resolvido. Não é só pagar, acabou, agora eu só vou chegar. Não é bem assim, não. O que mais você tem que ver? O que você tem que ir atrás? Luz, água, tá dentro do condomínio? Não tá? Vou ter que contratar internet. Então você tem que ver isso também. Ah, ele deixa pet, mas você viu que você tem que pagar taxa? Tem condomínio que você paga a taxa por pet. Tem os que não, tem os que pagam, tem os que pagam muito mais, muito menos. Então, escolheu o lugar, achou, viu, você tem que ir atrás disso. Além do que, apartamentos, condomínios aqui, eles têm apartamentos diversos, com plantas diversas. Então tem apartamento que é 1 quarto, tem apartamento que é 2 quartos, tem apartamento que é 3 quartos. Então você escolheu o lugar, mas você vai lá só tem de 1 quarto. Como é que a gente ia ficar 4 pessoas, um gato em um apartamento de 1 quarto? Então você tem que prestar atenção nessa parte também. E o que acontece? Muda o valor de acordo com quantos quartos são. A gente queria 3 quartos, não deu certo, a gente ficou num de 2. Tô dividindo o quarto com o meu irmão. Mas paciência, já dividia com ele mesmo, não tem problema. Então você tem que prestar atenção nisso também. Escolher o condomínio, o lugar, no nosso caso, aí você vai atrás disso. Então a gente conseguiu, achou um apartamento, né? Fechamos, a gente fez a aplicação. Outra coisa que é importante da aplicação, que eu já tinha falado antes, é ver se o lugar aceita imigrante, senão você está aplicando para nada, só para gastar dinheiro que eles não vão te aceitar, mas eles não te avisam. Então, aceitou imigrante, faz a aplicação. É por quê? Por adulto. Você tem que pagar um valor para fazer a aplicação. Eles vão analisar, vão pedir alguns documentos. Por quê? Você é imigrante, né? Você não tem credit score. Lembra que você não tem? Você não é ninguém? Então, o que você tem que fazer? Você tem que meio que comprovar para eles que você consegue pagar, que você tem dinheiro. Então, você vai mandar lá alguns documentos de bancários, né? Para provar que você tem a grana para aplicar. Você não vai dar calote em ninguém. Não vai ser o seu madruga. Feito isso, eles vão aprovar ou não os seus documentos. Esses que aceitam imigrantes, pelo que eu entendi, é mais tranquilo essa parte da aprovação, eles são mais de boa, né? Então, feita a aprovação, beleza. Ok. O que acontece? Tem alguns apartamentos que pedem para você pagar 3 meses de aluguel. Direto. Pagou. Tem alguns que pedem só o primeiro, só o segundo. Você também tem que ficar esperto nisso, porque, ó, tem que ter o dinheiro.
Então, o que vai fazer? Você comprovou lá que recebe a grana, mas você gastou tudo, não tem dinheiro para pagar os 3 meses. E agora? Tem que prestar atenção. Então, o lugar que a gente escolheu, a gente viu isso, tinha que pagar lá, não lembro se foi 1 ou 2 meses, um mês. A produção aqui atrás. Eu teve que pagar 1 mês de aluguel, mas estava, né, na hora que a gente fez a aplicação, tudo, tava com uma promoção que você ganhava acho que 2 meses, 2 meses de produção. Você ganhava 2 meses de aluguel. Então a gente pagou o primeiro, mas os próximos 2 meses a gente não vai precisar pagar. Então já ajuda bastante. Então você vê essas questões também é muito importante. E daí, feito tudo isso, você pode ir atrás de água, de luz, ver se está incluso, se não está. Se eu não me engano, aqui no nosso condomínio está inclusa a água, a luz, acho que é a parte, alguma coisa assim. Então você tem que prestar atenção nisso também, porque aí você tem que contratar. Por que a gente precisava da assessoria? Para ver essas partes também depois. E foi nessa parte, na verdade, teve um pouquinho de problema em tudo, porque parecia que não andava. A gente estava pagando para resolver, mas a gente que teve que resolver quase tudo. Tinha que pedir, tinha que mandar nesse site, faz isso. E quando a gente quer uma assessoria, uma ajuda, a gente espera que a pessoa faça isso pra gente, né? Mas praticamente a gente teve que fazer. E, assim, a gente não faz ideia de como funcionam as coisas aqui. Então foi, assim, BO, mas graças a Deus deu tudo certo, com dificuldade, mas deu tudo certo. A gente chegou, tinha luz em casa, tinha internet. Então você tem que ficar atento a isso, porque tem gente que acha que pagou, resolveu, tá pago o aluguel lá, o mês que já tinha que pagar, não sei o quê. Vou chegar, você chega e não tem nem luz em casa, como que você vai fazer? Isso é tudo elétrico. Tudo elétrico aqui, gente, ar-condicionado, fogão, a luz tinha que estar resolvida. Então, a parte de ter essa assessoria era importante. É importante que você ache alguém de confiança, como eu falei, tenta pesquisar sobre essa pessoa, procure pessoas, né, daqui da região que também passaram por essa experiência, que tem alguém de confiança para te indicar, tá? E o que acontece, uma coisa que eu quero comentar com vocês é que a gente está com uma parceria agora com a D4U. Acho que vocês já ouviram falar da D4U, já respondi alguns comentários aí, que foi o pessoal que fez o nosso processo de imigração do visto. Mas o pessoal não sabe que eles não estão fazendo só a imigração, eles estão fazendo agora também esse acompanhamento com o pessoal que já está aqui nos Estados Unidos. Então, você que quer estudar o inglês, veio ainda não sabe, eles estão fazendo essa parte, estão fazendo a parte de aluguel também. E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, é o D4U Club. Vocês podem mandar mensagem aqui no Instagram ou aqui nos comentários também. Pergunta mais e eu respondo vocês. Provavelmente a gente vai fazer alguns vídeos também sobre o que o clube pode oferecer. Porque se a gente soubesse que eles estavam com toda essa questão do clube, nossa, ia ajudar muito. Porque eles têm os parceiros lá que são pessoas que sabem fazer todo esse processo de aluguel, de compra, para auxiliar o pessoal que está vindo. Só que a gente não sabia, né? Então, para vocês agora, que eu sei, estou passando, podem entrar em contato com a D4U, pode falar que veio aqui do canal, quem sabe vocês não conseguem um desconto, uma coisinha legal, né? Mas eles estão fazendo essa assessoria agora, e é para ajudar, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, não só para quando você precisa alugar ou comprar o seu imóvel, mas a gente percebeu que aqui nos Estados Unidos você precisa ter seguro para fazer qualquer coisa. Então, para finalizar também o seu aluguel, finalizar a sua compra, a gente também teve que fazer o seguro do imóvel, tá? Mas não só para isso, gente, é seguro para tudo aqui. É seguro pro carro, pro imóvel. Meu, só faltou seguro pro chip do celular. Não teve, né, produção? Não teve seguro pro chip. Teve seguro pro chip do celular. Mas a gente não fez. Mas, meu, tem seguro para tudo aqui. E muitas coisas você fica ali, você tem que fazer. Não é tipo, se você quiser, você tem que fazer. Então, outra coisa importante também é a parte do seguro. A gente tem que fazer o seguro. Então, no geral, para a gente conseguir fazer o aluguel aqui do apartamento, do condomínio, a gente precisou, né, comprovar ali a nossa renda, mandar alguns dados, precisou pagar a taxa de aplicação por adulto, então pagou eu, meu pai e minha mãe, meu irmão não precisou. Precisou pagar também a do gato, o gato também teve que pagar ali, tem que pagar, na verdade, todo mês, tá? Pra pet aqui no condomínio. E por pet, se você tiver mais de um pet, os dois pagam, tá? Então, a gente precisou pagar isso, precisou fazer o pagamento antecipado de um aluguel, mas depois a gente ganhou aquele desconto, ficar 2 meses sem. E o seguro. Acho que foi isso. Aí a gente conseguiu. Como se fosse fácil, né? Teve toda aquela burocracia antes de achar, procurar, achar o que a gente queria que se encaixava, mas quando achou, é isso. Deu certo. Agora a gente tá aqui.
Se vocês tiverem curiosidade também de saber, é que a gente ainda tá montando a casa, tá chegando os móveis, não tem nem sofá ainda, mas a gente pode talvez fazer um tour pelo condomínio, posso mostrar pra vocês como que é aqui a região. E é muito gostoso, às vezes a gente acha, parece até um resort, porque as construções aqui parece resort do Brasil, é muito engraçado, porque parece mesmo, aqueles predinhos de resort. Mas é casa normal, e todos os condomínios que vocês forem ir, não só o nosso aqui de prédio, parece que é tudo o mesmo padrão, é tudo muito parecido. Tanto que a gente meio que se perde, porque tem uns que é até a mesma cor, né? Você fala, é aquele ali? Não, não é o nosso não, esse aqui não é o nosso. Então é muito engraçado. Mas é isso, essa foi a nossa experiência na parte do nosso aluguel. A gente chegou, conseguiu vir do aeroporto direto para casa e isso foi uma bênção. E assim, para nosso ver, para nossa necessidade, a gente tinha que chegar com a casa já tudo certo. A gente viu a parte de talvez vir e alugar, né, pegar um Airbnb e tudo e resolver a gente ver, visitar, mas ia sair muito caro, muito caro. Então valia mais a pena a gente já ter resolvido. Se você tem as condições, se você acha melhor se encaixa para você, é até bacana. Você vem, fica no Airbnb, você vem, faz a visitação, faz tudo isso, vê você, né, com seus próprios olhos no lugar que você vai morar. A gente não pôde ter essa experiência. A gente vai ficar um ano aqui. Quem sabe a gente se muda, a gente vive a experiência, eu faço vídeo daqui a um ano pro canal. Mas se você quiser, você só tem que ficar pagando ali o Airbnb. Não é um processo tão rápido, não é porque você tá aqui que vai ser diferente. É demorado de você achar o lugar que você quer morar. Você vai morar naquele lugar. Não é fácil, é 1, 2, 3, um do NT escolher. Então se prepara pra ficar 1, 2 semanas ali pagando hotel, Airbnb, até você achar o lugar. E ainda tem que pagar as taxas do lugar de aplicação, tem que pagar os meses a mais. Então é muito dinheiro que vai. Mas se você tiver a condição, pode fazer. Aí vai de você. A gente recotou, viu e olha, é dinheiro. Bastante, né? Mas 4 pessoas e um gato. Aí você ainda tem que ver Airbnb que aceita gato, Airbnb hotel que aceita pet. Então não é fácil. Então se você puder ver o quanto antes, já ir precisando resolver, ajuda bastante. Gente, foi um alívio chegar do aeroporto e já ter a nossa casa. Não tem descrição. Já ter a casa foi muito bom. Não tinha cama, só tinha um colchão, mas o colchão já estava ótimo. Isso é outra coisa que é bom vocês verem. Se vocês tiverem contato aqui nos Estados Unidos, você vai chegar na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai dormir no chão? Você teria que sair do aeroporto, ir no mercado, comprar uma comida, comprar um colchão, comprar isso, depois ir para casa, montar as coisas, comer. Mas se você tiver alguém de confiança, a gente tinha aqui uma pessoa de confiança que fez tudo isso pra gente, foi lá e te pediu para entregar o colchão, a pessoa pegou o colchão, trouxe pro nosso apartamento, deixou um pãozinho lá pra gente poder comer. Então já isso também já que bênção, gente. Já ajudou muito. É para vocês entenderem como que é a correria quando você chega. Então, já pensou se tem que resolver isso tudo depois que chegar do aeroporto? Não é fácil, viu? Vocês acham que é fácil ficar 8 horas sentado no avião? Quem nunca viajou de avião acha que é fácil ficar lá 8 horas ali sentado. Não é? É uma canseira, mas deu tudo certo. Estamos aqui, enfim, montando a nossa casinha. Depois, se vocês quiserem, vai ter o tour. Ficou com alguma dúvida? Já sabe. Escreve aqui no comentário. Escreve lá no Instagram. Segue o canal, que eu tô vendo que tem muita gente que não está se inscrevendo, tá? Deixa o gostei também, que eu tô vendo muita gente que também não deixa o gostei, tô ficando muito triste. E segue no Instagram, que a gente tá postando lá todo dia alguma coisinha do dia a dia, se a gente vai no mercado, se não vai. A gente foi no mercado brasileiro esses dias também. Vamos fazer um vídeo sobre isso, podem ficar tranquilos. Mas se tiverem sugestões, só deixar aqui. E é isso, aí a gente se vê no próximo vídeo.